Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Pensando em Minas, que é uma realização da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas, em parceria com a TV Assembleia. O programa Pensando em Minas busca promover uma conversa entre pesquisadores, especialistas sobre temas da atualidade que sejam relevantes para a sociedade, e o objetivo é favorecer sempre o diálogo e a democracia. E o tema de hoje é bastante importante. Vamos falar das estratégias da comunidade para promover a saúde mental dos jovens. Lembrando que em março estamos realizando vários programas com essa temática, saúde mental dos jovens, que é o tema do Parlamento Jovem 2022, escolhido por jovens de 128 cidades que participam desse programa da Escola do Legislativo de Minas. Aristóteles, isso há 350 anos antes de Cristo, já dizia que o homem é um animal político. Para ele, o homem, por natureza, é um ser social, pois para sobreviver ele depende dos demais, ele não pode ficar completamente isolado dos seus semelhantes, isso seria a natureza humana. Assim, quais são as estratégias comunitárias, sociais, que podem ser desenvolvidas ou impulsionadas para promover a saúde mental dos jovens? Como os jovens podem ser protagonistas na proposição de ações que tenham como foco o cuidado da saúde mental, contemplando a ocupação das cidades por atividades que sejam ou explorando a natureza, ou vivendo no ambiente ao ar livre, para que possa ter uma integração dessa juventude? E para falar sobre esses temas, estamos recebendo aqui hoje três convidados, duas convidadas e um convidado muito especiais. A Renata Borja, que é mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Lisboa. A Renata é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental. Ela é professora, ela é supervisora clínica, ela é líder comunitária, tem tudo a ver aqui com o nosso tema de hoje, e é diretora da entidade cognitiva. Recebemos também a Rosana Rocha, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Mato Grosso e especialista em Educação Corporativa pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Ela atua como coordenadora de carreira e escotista, com mais de 16 anos de experiência na educação e na formação para o mundo do trabalho. A Rosana, ela usa metodologias e experiências pedagógicas com técnicas e ferramentas de coaching para potencializar o processo de orientação, ajudando jovens e adultos a conectarem seus objetivos pessoais e construírem uma carreira sustentável. E também estamos recebendo o acadêmico Denis Fernandes. Ele é estudante do curso de Gestão Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, cursando o 8º período. Ele é técnico em administração, com ênfase em empreendedorismo, pelo SEBRAE, e é formado em política pela instituição Renova Brasil, Renova BR. O Denis, ele tem 22 anos, é um jovem, e no âmbito governamental, ele fez estágio na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas e atua atualmente na Prefeitura Municipal de Contagem como assessor de desenvolvimento institucional. Então, feitas devidas às apresentações pelos nossos três convidados, que já percebem que são muito qualificados, eu vou passar um pouco de tempo, melhor dizendo, para cada um deles dar o seu recado inicial, e depois nós abriremos um espaço aqui para comentários e perguntas de quem nos acompanha pelo canal do YouTube. Eu passo, então, primeiro para a Renata Borges, e de antemão, Renata, eu já agradeço você ter aceito o convite aqui do Pensando em Minas para participar dessa atividade do PJ 2022. Alexandre, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo no Pensando em Minas para poder conversar um pouquinho com as pessoas e trabalhar um pouquinho com elas, né? E quando a gente fala da saúde mental do jovem, e a gente fala também, porque a pergunta é como a comunidade pode atuar, né, para garantir a saúde mental dos jovens.
Então, quando a gente pensa em comunidade, a gente tem que pensar de um âmbito mais geral, de como que isso acontece. A comunidade pode ser o bairro, pode ser a escola, pode ser um ambiente em que essa criança ou esse jovem ele está. Isso pode ser a própria família também. Então, a gente está falando de pessoas e como que a gente vai estimular os jovens, vai ajudá-los com saúde mental. Então, eu vou começar contando uma historinha que em 2015, quando eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Aberta, em Lisboa, uma das perguntas que eu tinha, né, era por que os jovens estão adoecendo mais? Né? E eu queria entender um pouco mais esse sofrimento do jovem. Os jovens que estavam chegando até o consultório, eles estavam extremamente adoecidos, coisa que eu não via 10 anos antes. Então, eu falei, tem alguma coisa de errado acontecendo e é pontual. E se é pontual, tem uma questão maior, que eu diria alguma mudança cultural acontecendo, que nós não estamos conseguindo acompanhar de alguma forma. E meus jovens diziam muito assim, eu sou um fracassado. Eu ouvia isso muito. Eu falava, gente, o que faz um rapaz de 14 anos, 15 anos, se dizer um fracassado? Ele não viveu ainda. Ele nem começou a vida dele ainda. Ele nem experimentou as coisas que a vida tem para dar. Ele teve alguns fracassos, mas ele ser fracassado está meio demais. E aí eu comecei a querer entender, se eu quero entender o fracasso, o que era o conceito de fracasso que eles tinham, eu também, de uma forma mais ampla, social, dentro da sociedade, porque eu estava vendo isso como um contexto social e não como um contexto individual. Eu precisava entender a noção de sucesso, e aí eu fui estudar e perguntar para as pessoas o que era o sucesso para elas. E foi muito interessante, porque a minha pesquisa, eu vou aqui falar rapidamente, não vou falar tudo que eu descobri, porque tem muita coisa. Mas as pessoas associavam muito a noção de sucesso, a noção de felicidade. Então, existe uma necessidade das pessoas, é como assim, se eu for bem-sucedido, então eu serei feliz, quase como numa condição, né? Vou ser bem-sucedido para ser feliz. E a nossa sociedade hoje está sempre assim, o jovem tem que estudar, ele tem que estar mais preparado, ele tem que fazer milhões de cursos, ele tem que, um monte de coisas, né? E será que os jovens estão conectados com esses tem que? Então, e o que eu vi no final da minha pesquisa? Que, na realidade, o conceito de sucesso não é poder, dinheiro e status, como a gente aprendeu. Eu tive pessoas que ganhavam 2 salários mínimos que se consideravam bem-sucedidas, até, por sinal, 50% dos meus entrevistados que ganhavam até 2 salários mínimos se consideraram bem-sucedidos. Então, não é dinheiro, não é poder, não é status, porque senão eles não iam se considerar. Então, o que eu percebo que é isso? Eu percebo que tem relação com a autopercepção do que cada um entende como o que é ser bem-sucedido e o que seria isso. E aí, quando a gente fala isso em comunidade, né, a nossa sociedade hoje ela está dizendo para o jovem o tempo todo: faça isso, faça aquilo. Se você não fizer isso, você não vai ser bem-sucedido. Se você não for bem-sucedido, você vai ser um fracassado. E a sua vida. Aí começa o sofrimento. Porque eu tenho que estar sempre no topo para eu estar. Só que será que eu tenho que estar no topo? Ou eu tenho que estar em contato com o que tem propósito para mim, com o que tem significado para mim, com o que faz sentido para mim? E o que eu descobri é que o que fazia as pessoas se perceberem bem-sucedidas é que aquelas pessoas, elas tinham a ideia de que elas estavam realizadas naquilo que elas tinham se proposto. Então, elas se entendiam bem-sucedidas independente do dinheiro, do poder ou do status.
Então, né, e essas pessoas, foi interessante que, quando eu pedi para colocar por ordem de prioridade aquilo que elas consideravam mais importantes para se considerar bem-sucedidas, em primeiro lugar veio a família. E veio a família com 60%. Então, assim, a família é um marcador de sucesso. E as pessoas não estão percebendo isso. E elas estão buscando em outros lugares e elas não estão se perceber o que elas querem na realidade. Então, muitas vezes, as pessoas estão correndo atrás de alguma coisa, elas conseguem e elas não se sentem bem-sucedidas. Eu tenho pacientes muito bem-sucedidos, extremamente infelizes e extremamente em sofrimento intenso. Então, quer dizer, não é o sucesso que te leva à felicidade, é você estar em contato com aquilo que faz diferença para você. Então, né, o que eu vejo aqui? A comunidade poderia ajudar, então, de que forma? Como é que é a minha visão? A gente tem duas questões. A gente tem limite e afeto. Se eu só der limite e não der afeto, eu vou ter problema. Se eu só der afeto e não der limite, eu também vou ter problema. Então, eu tenho que dar limite e afeto na mesma intensidade. Eu tenho que ensiná-los a se responsabilizarem pelas suas ações. O menino não fez o dever de casa, a culpa não é do pai e da mãe. O menino tem que ser responsabilizado pelo dever de casa que ele não fez. Né? E ele tem que assumir a responsabilidade dele mesmo fazer. Então, quando eu falo de assumir as responsabilidades, eu falo de capacitar os jovens, de mostrar que eles são capazes, de mostrar que eles dão conta, de acreditar neles, de ter altas expectativas, expectativas positivas sobre o jovem, entendendo, ele dá conta, olha, ele está agora, ele está com um problema agora, mas ele dá conta de vencer esse problema, ele tem condições de vencer esse problema, eu preciso olhar para o jovem e acreditar nele. Eu não tenho que olhar para o jovem e vitimizar o jovem e falar, oh, coitadinho, ele não teve tantas oportunidades. Não, eu tenho que entender a realidade. Ele não tem as oportunidades, ele tem essas dificuldades, e mesmo ele não tendo essas oportunidades, com essas dificuldades, como é que nós podemos capacitá-lo? O que ele pode fazer com isso que ele tem? Como é que ele pode atingir os objetivos dele? Como é que ele pode conseguir isso? Então, nós precisamos estimulá-los, nós precisamos dar a eles, acreditar neles, dar autonomia, dar responsabilidade, fazer menos por eles. Os pais que fazem excessivamente pelos seus filhos, né? Eles acabam dando para a criança ou para o adolescente a ideia de que eles são incapazes. E eles fazem com que esse jovem ou essa criança, eles se tornem dependentes e vulneráveis psicologicamente. Então, nós precisamos dar a eles, estar juntos, fazer junto com eles, dar para eles as ferramentas que eles precisam para executar as ações, de forma que eles vão reforçando, falando, não, eu consigo, não, eu dou conta, pode deixar que eu vou fazer. De forma que eles olhem para uma adversidade e falam, não, pode deixar comigo que eu quero resolver esse problema. Eles têm que olhar para as dificuldades e ver as dificuldades como oportunidade e não como uma impossibilidade, não como uma incapacidade, não como um impedimento. Não é impedimento, dificuldade não é impedimento, dificuldade é oportunidade de crescimento. E eu posso estimular esse jovem a crescer junto. Olha, eu vejo que ele está com dificuldade de dizer para ele, peraí, o que a vida está te ensinando com isso? O que você pode aprender com isso? O que você pode fazer de diferente daqui para frente? Como é que você pode usar isso a seu favor? Como é que você pode utilizar essa circunstância como um aprendizado para não fazer de novo, usar uma forma diferente para fazer dali para frente? Você está fazendo desse jeito, não está dando certo, então sua estratégia está ruim. Vamos usar outra. Vamos modificar. E a nossa sociedade, professores, pais, a comunidade, vizinhos, amigos, todos nós somos responsáveis, todos nós podemos ajudar e podemos ajudar esse jovem a criar autonomia, a criar responsabilidade, sem vitimização, porque a vitimização ela não ajuda, ela não contribui, ela tira recurso,
ela diz para o rapaz, você não dá conta, ou para a moça, você não consegue se você tem esse problema, você não dá conta se você tem esse problema, e isso não é verdade, eles dão conta. E a gente tem que acreditar que eles dão conta, que eles conseguem, e a gente precisa estar junto para estimular e dar os recursos para eles. Então, assim, o que eu vejo? A comunidade, em primeiro lugar, ela precisa validar as próprias emoções. Né? Eu já falei um pouco disso naquele nosso outro programa. O que é validar as emoções? É entender, eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir ansiedade, eu posso sentir medo, eu posso sentir nojo, eu posso sentir tudo, e está tudo certo. E se eu valido a minha emoção, eu consigo validar a emoção do jovem, perguntar, peraí, eu estou vendo que você está ansioso hoje, o que está acontecendo com você? Como é que eu posso te ajudar? O que você precisa? Que nós vamos juntos caminhar nisso daqui, mas não é fazer por eles, porque se você faz por eles, você tira o recurso dele, você adoece ele mais tarde, porque ele se torna vulnerável, ele se torna frágil, e ele começa a duvidar dele mesmo e não acreditar nele mesmo, e aí nós vamos ter os problemas voltados para a saúde mental. Então, como é que a comunidade precisa? Acreditando, reforçando, estimulando, dando recursos, vendo que aquele jovem tem um jeito para uma determinada coisa, estimulando, indo lá e motivando, e mesmo que ele esteja com dificuldade, acreditar nele, falar, não, você vai dar conta, eu estou aqui com você, pode fazer que eu estou aqui vendo. É isso que a gente precisa fazer, é dar responsabilidade, é limite, com afeto, é dizer não quando é necessário dizer não. A gente não tem que dizer sim para o jovem o tempo todo. Ele precisa aprender a ouvir não, ele precisa aprender a lidar com o fracasso, ele precisa aprender a lidar com as dificuldades da vida, porque a vida é cheia de dificuldades. E se eles não aprenderem agora, eles vão ter dificuldades de lidar com as coisas difíceis mais tarde. Então, o que o jovem ele precisa? Ele precisa estar inserido dentro de uma comunidade. Precisa de pessoas que acreditem nele, pessoas que deem para ele as condições de executar e de ser a melhor pessoa que ele puder ser, no sentido de ajudá-lo em todo o potencial que ele tem. Então, eu, como líder comunitária, né, vou falar só uma experiência finalzinha para terminar. Né? Eu iniciei a rede de vizinhos protegidos no meu bairro. Por quê? Porque a gente teve um aumento muito grande da criminalidade num determinado momento. E aí eu cheguei a ver vizinhos meus, né, terem assalto à mão armada, cárcere privado, filho ameaçado de morte. Então eu falava, eu não queria que isso acontecesse comigo. Então, a primeira emoção que eu tive foi ansiedade, foi medo. E se isso acontecer comigo? E se eu for a próxima? A segunda emoção que eu tive foi raiva. E eu tive raiva do poder público. Porque eu tive raiva de que eu entendi, eu achava que o poder público tinha que me defender e tinha que fazer alguma coisa, e que isso não devia estar acontecendo, e que isso não estava certo, não era justo, e que não podia estar acontecendo. O que eu fiz? Eu usei essa minha indignação. Para quem? Para o bem. Eu usei essa minha indignação, peguei um vizinho meu, nós fomos lá na Polícia Militar e falamos o que nós precisamos fazer. O que a gente precisa fazer para fazer diferença? Porque eu falei, o poder público não vai fazer sozinho. Então, eu vou ter que agir, eu vou ter que fazer. Então, eu usei o meu desconforto, eu usei aquilo que me incomodou, eu usei a minha raiva como um motivador para sair daquele lugar. Então, se os jovens que estão aqui hoje assistindo, ou as pessoas que atuam com os jovens estiverem aqui hoje assistindo e entenderem que as emoções desconfortáveis podem ser formas motivacionais de conseguir as coisas, e eu não preciso conseguir na base do grito, não, na base da ameaça, na base da briga, não, porque as pessoas acham que elas precisam fazer isso na base da briga, não. Eu não fiz na base da briga, eu fiz na base do amor. Você pode fazer a diferença na base do amor, você não precisa fazer diferença na briga. Então, as pessoas acham que se eu tenho que lutar com algo, se eu tenho que me indignar, eu tenho que me indignar e eu tenho que ser agressivo, eu tenho que ser grosseiro com o outro. Se eu for grosseiro com o outro, eu não estou respeitando o outro. Se eu não respeitar o outro, eu não vou ser ouvido.
Então, as pessoas precisam saber que elas podem fazer diferença, sim, através de boas atitudes, usando as emoções desconfortáveis e amando o próximo e fazendo o melhor que ela pode. Muito bom, Renata, sua fala inicial, esse recado que você dá para os jovens, falando que a indignação, esse seu último caso, né, a indignação transformada em ação, né? Que é até um pedaço da palavra indignação, né? Exato. Não pode ser só indignação. Então, aquela música do Skank que fala que a nossa indignação é uma mosca sem asa que não ultrapassa a janela da nossa casa. Na verdade, trabalhar essa indignação como ação é muito importante, né? Ela vai ultrapassar a janela da casa. E antes de passar para a Rosana, eu gostei muito dessa sua fala inicial, quando você fala que o sucesso, né, ou a pressão pelo sucesso em relação à felicidade, e eu lembrei de um livro que você deve conhecer, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Ashore, e que é muito legal esse livro, eu gostei muito, porque a história é até interessante que ele ofereceu essa disciplina lá em Harvard, que é uma escola famosa sobre felicidade, pensava que ia ter pouquinhos alunos, e foi um negócio, um sucesso danado, lotou. E a tônica do livro, ele fala justamente de uma atitude mental positiva, que tem a ver até com saúde mental, basicamente isso, e a máxima não é que o sucesso traz a felicidade, e sim que a felicidade traz o sucesso. E aqui eu estou entendendo a felicidade como até esse equilíbrio mental, essa postura, e aí tem que ver como que a comunidade faz isso, né? E a Rosana agora, que é a nossa segunda convidada, vai nos trazer também o seu relato, a sua fala, nessa temática de como a comunidade, estratégias comunitárias para melhorar, para promoção dessa saúde mental. Rosana, obrigado também por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada aí, Alexandre, pelo momento aqui da minha fala. Renata, muitas das coisas que você disse aí, me vi em partes, né, da vida já de experiências da juventude, né? E agora numa outra posição, né? Porque hoje mãe de duas moças, né? Uma universitária que já passou por algumas fases de angústias, né? Dessa entrada na vida profissional. A gente sabe que a entrada ali para um curso profissionalizante, seja ele qual for, é um momento, né, que causa muitas inquietações e até sofrimento para determinados jovens, né? E também como pedagoga. Eu sou educadora, já atuando há mais de 18 anos na área, na verdade, desde 2002, enquanto estava ainda ali no final de formação profissional, eu já estava atuando e me vi muito aqui nesse convidado nosso jovem, que daqui a pouco vai falar. Enquanto ali jovem também, eu fui uma jovem muito ativa. Comecei ali as minhas ações, meus posicionamentos sociais, ainda na época de segundo grau, na época chamava segundo grau, né? E aí, então, ali naquele período, eu comecei a fazer parte daquela comunidade de jovens que atuava socialmente. E dentre as atividades que nós fazíamos, primeiro interno, dentro, né, da escola técnica, hoje chama-se IF, né, Instituto Federal, nós tínhamos as nossas ações ali internas. E a gente também cresceu, ganhou espaço, ganhou apoio. Nós começamos a ir para a sociedade externa, ali próximo à nossa escola, e começamos a fazer alguns projetos para envolver, inclusive, outros jovens, que foi ali, vamos dizer, uma ideia ali de um primeiro cursinho. A gente ensinava matemática, eu e mais alguns colegas que gostávamos de matemática, ajudávamos outros jovens a estudarem matemática também, para eles passarem no vestibular do IF, que a gente queria que no Cefet tivesse mais pessoas da escola pública, porque a gente via poucos, como eu, eram raros os que eram vindo, né, de escola pública dentro do IF, né, na época, Escola Técnica Federal. Então, ali, naquela época de ensino de segundo grau, foi, vamos dizer assim, o meu primeiro passo dentro dessas ações que se estende para a comunidade.
Isso foi muito bacana, era algo muito simples, muito pequeno, numa sala, era eu e mais 3 pessoas, tínhamos ali, não tinha nem 10 alunos, vamos dizer assim, nas nossas aulas de matemática, mas era uma semente, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para a sociedade, mostrar para a sociedade que as pequenas sementes também crescem e frutificam, né? E enquanto orientadora de carreira, atualmente, né? Eu atendo jovens e adultos que estão, sim, passando por essas angústias de como se inserir socialmente e se inserir profissionalmente no mundo do trabalho. Que a gente sabe que, além dessas competências técnicas que a gente vê exigidas, existe muito também a demanda pela inteligência emocional, né? Pelo que a gente hoje fala de soft skills, né? Que nada mais são do que as nossas competências comportamentais. E a gente vê que grande parte do sofrimento para as pessoas, inclusive, se inserirem nas ações sociais, é as pessoas não reconhecerem quais são as suas habilidades, quais são as suas competências. Falta muito a gente trabalhar e desenvolver o autoconhecimento, né? Isso não é só a juventude. Nós, adultos, muitas vezes chegamos na nossa fase adulta sem esse despertar para as nossas competências e também por conta disso, às vezes a gente não sabe contribuir socialmente em ações que gerem resultado para a sociedade, né? E enquanto escotista, estou aqui com o meu lenço, esse lenço representa, né? Aliás, é o nosso principal símbolo dentro do movimento escoteiro. O escotismo é uma ação mundial, né? Eu peguei até alguns dados aqui para falar. Hoje, nós somos, né, em 57 milhões de membros entre jovens e adultos dentro do movimento escoteiro espalhado pelo mundo. Nós estamos em 172 países atuando com frequência, né, com continuidade, todas as semanas do mês e dos anos, desde 1907, ou seja, faz mais de 100 anos, né? Somos um movimento, né, uma organização não governamental, uma ONG, que existe há mais de 100 anos. Ela tem crescido não só em números, mas também em resultados para a sociedade. Eu vim do movimento escoteiro de Mato Grosso para Minas, né? Eu sou mato-grossense, assim como toda a família. Nós moramos em Minas há pouco tempo, mas o escotismo ele tem, né, o objetivo geral comum a qualquer lugar no mundo, que é agir globalmente, só que com ações locais, ou seja, através dos grupos escoteiros, nos seus municípios, nas suas cidades, nós podemos agir ali junto com crianças, jovens e adultos, através de ações que trazem essa complementação para o fortalecimento do desenvolvimento do jovem, o desenvolvimento da sua autonomia no seu processo de aprendizagem, não só social, mas também escolar. Que a gente traz esse complemento dentro das nossas atividades através de planejamento. Nós somos um movimento de educação não formal, reconhecido mundialmente, premiado mundialmente também, né? Nós, 2020 e 2021, fomos eleitos entre as melhores ONGs para se conhecer, para participar e para contribuir. Então, convido a todos que queiram saber mais, lá entrem no site, né, do escoteiro.org.br para saber mais. E dentre essas atividades que nós fazemos com o jovem, pensando nessa complementação educacional, fortalecimento da autoestima desse jovem, nós temos atividades em diversas áreas. Uma dessas áreas, que é muito relacionado com o que nós falamos aqui, que é a saúde mental, nós trazemos não só atividades, mas como reflexões específicas para trabalhar o caráter, o posicionamento social, a saúde coletiva e a saúde individual dessas crianças e desses jovens. E tudo isso a gente faz através das nossas atividades. Os jovens ali já na faixa dos 18 a 21 anos, que hoje é o grupo de jovem que eu trabalho,
esse jovem, dentre as coisas que eles precisam realizar, dos projetos que eles precisam realizar, eles têm o projeto de vida a ser elaborado durante esses 3 anos e eles precisam começar a executar durante ali o último ano, principalmente, essas ações sociais que promovam a saúde mental, a saúde coletiva deles e de demais jovens também que possam ser alcançados com as nossas ações. Neste sábado, agora, dia 26, nós teremos uma atividade chamada de Grande Jogo, onde a gente faz atividade paralelo com outro grupo de escoteiros também aqui de BH. Nessa ação, nós estamos ali juntamente com esses jovens, apoiando, porque eles é que estão planejando e irão executar as atividades que vão trazer ali a arrecadação de produtos de higiene para tratar do tema pobreza menstrual, que a gente sabe que é um tema que afeta também emocionalmente as meninas e as mulheres que ainda têm dificuldade de ter acesso a esses produtos. Então, veja que a gente encontra diferentes formas de trazer o assunto, a temática e o trabalho para o desenvolvimento não só dos nossos jovens internamente no movimento escoteiro, mas também levar isso para a sociedade através das nossas ações e, com isso, a gente cumprir a nossa missão enquanto escoteiros, escotistas, jovens e crianças envolvidos, né, nesse processo de educação e de promoção dentro da sociedade. Rosana, muito boa também sua fala inicial, cantando essa sua experiência aí na liderança desse movimento do escotismo, que é uma comunidade, né, que, pelo que você disse, tem os princípios alinhados com o que a Renata também disse, né? E você, com a sua experiência também de pedagoga, que trabalha a juventude, e muito interessante mesmo. Bom, depois teremos oportunidade de trocar essas ideias, que tem toda uma parte do nosso programa que é dedicada a comentários, perguntas. Aí vamos explorar mais aí esses temas. E eu passo, então, a palavra para o nosso terceiro convidado, Denis Fernandes. Denis, também agradeço muito você ter aceito aí o nosso convite de participar do Pensando em Minas. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite, por meio da Adriana e da Escola do Legislativo. Não posso deixar de falar da escola, né, onde já está fazendo um belo trabalho, já faz um belo trabalho de formação política aos jovens e adultos, né, de toda Minas Gerais, até passa as fronteiras de Minas Gerais, e da qual eu pude fazer parte, quase 2 anos, no estágio que lá fiz. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom ouvir a Renata, né, como especialista, me senti contemplado na fala dela, da importância da família, da comunidade, de mostrar que o jovem é capaz de fazer as coisas, ações, de acreditar no potencial do jovem. Inclusive, mais para frente, vou dar alguns exemplos pessoais, e de ouvir também a Rosana e aprender um pouco mais sobre esse mundo aí, do escoteiro, né, do escotismo. Então, até eu mesmo, pela minha formação como futuro gestor público, não poderia deixar de trazer alguns fatos sobre a política de saúde mental do jovem. Até os anos de 1990, a gente não tinha uma atenção específica para esse público no mundo da saúde mental. E até mesmo não tinha também a criação de equipamentos de saúde específicos. E, mesmo assim, com a criação desses equipamentos, os centros de psicossocial infanto-juvenis, de uma forma mais restrita. Não são todas as cidades, por exemplo, que possuem esses equipamentos. E também nós vemos, né, como a maior parte da população trata o assunto, não dá a devida importância para o assunto, né, como a Renata também disse, da conscientização no sentido de entender, porque os adultos estão suscetíveis, né, aos pensamentos ruins, aos transtornos mentais, aos sofrimentos, e por que não compreender também que o jovem possui esses pensamentos, que também passam por esses sofrimentos, né? Então, eu quero percorrer aqui na minha fala sobre a influência da pandemia, que se agravou no sentido da saúde mental dos jovens, que já é um tema que já vem sendo discutido há algum tempo,
mas que com a pandemia se agravou. A minha percepção como jovem e também como vivente com outros jovens, né, essa visão de jovem, e também, por último, as iniciativas que a comunidade, que é o nosso tema do programa, podem realizar para desenvolver uma melhor saúde mental para os jovens. Trouxe alguns dados que, antes da pandemia, a OMS ela já apontava o Brasil como sendo o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade. Em 2020, as pesquisas no Google sobre como lidar com ansiedade, como lidar com depressão, foram recordes, e no ano passado, uma pesquisa do Instituto Ipsos saiu dizendo que mais de 50% da população brasileira acredita que a saúde mental piorou desde o início da pandemia. E assim, trazendo para o mundo do jovem não é diferente. Quanto a nós jovens, além das pressões sociais que precisamos lidar nessa fase, com relação ao Enem, ao ingresso no mundo do trabalho, ainda tivemos, né, o agravante da perda do convívio com os nossos amigos, alguns familiares. Nós deixamos de frequentar lugares como escola, cursinho, faculdade, lugares esses que contribuem para aliviar a tensão que foi dessa fase tão complicada, né, e que ajuda, né, a nossa interação, a lidar melhor com os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Além disso, a exposição com as mídias sociais, ela cresceu muito, fazendo com que fosse despertados gatilhos nos jovens, com uma comparação. Muitos jovens acabam comparando com os outros jovens, vendo que a vida, porque no meio social, nas mídias sociais, melhor dizendo, há essa preocupação em mostrar que a vida ela é perfeita, né? A preocupação com as pessoas de mostrar que a vida ali diante das telas é mil maravilhas. Mas a gente sabe que não é assim. Então, acaba que essa exposição, né, devido à pandemia, ao isolamento, e essa exposição às telas aumentou, acaba que os jovens acabam criando esses gatilhos, acabam criando essas comparações, e que não faz bem, né, para os pensamentos, para a saúde mental em si. E tratando das pressões, preocupações com o meio social, acadêmicas, estudantis e financeiras, aí fica uma questão que eu fico pensando de como nós podemos tratar esse assunto e tentar reverter esses pensamentos para que não se tornem casos mais graves na vida desses jovens, se o cenário em que nós estamos vivendo e a perspectiva e os dados que mostram isso não são otimistas. Então, como trazer para esses jovens essa nova percepção, tentar reverter esses pensamentos num cenário em que o desemprego, apesar desse último balanço ter apontado uma pequena melhora, mas o desemprego está aumentando, o Enem, o último Enem, por exemplo, nós tivemos recorde de baixo número de inscritos. Então, assim, como mostrar, né, tentar reverter esses pensamentos no cenário e nas perspectivas que não são otimistas. E o que eu vou tentar falar aqui, longe de tentar responder totalmente, o que de certa forma parece não ter uma certa resposta, uma resposta certa, é um recorte das ações, para além das ações governamentais, que são indispensáveis, que são necessárias, que nós sabemos disso, das ações da comunidade. O que a comunidade pode promover para tentar melhorar a saúde mental do jovem e oportunizar, né, os jovens e mostrar que ele também é capaz e tentar ocupar a mente do jovem ali com outras ações, com outras atividades e iniciativas. Então, antes de tudo, eu assim, senti contemplado na fala da Renata, que é de entender, primeiramente, onde o jovem está inserido. Qual é a comunidade que o jovem faz parte? E aí a Renata, né, bem trouxe que pode fazer, o bairro, tem a escola, são os vizinhos, a família, a principal, né, de acordo com a pesquisa dela lá, 60% mostra que a família é o principal fator, né, que tem como referência. Então, entender onde o jovem está inserido, né, a comunidade onde ele está. E aí, a partir desse entendimento, né, do bairro, do que tem no bairro, as associações, as iniciativas, se fazer uma pergunta, será que no meu bairro, por exemplo, tem iniciativas que eu possa fazer, que possa me ocupar a minha mente, para poder tentar sair um pouco desses pensamentos. Inclusive, é uma pesquisa recente, se não me engano, no final do ano passado, nesse ano, da Unicef, junto com o Instituto aqui no Brasil, mostrou que, se não me engano, 20% dos jovens, eles têm pensamentos ruins e têm a perspectiva de não estar fazendo nada, de não estar contribuindo com alguma coisa para a comunidade, acaba que eles se isolam, né? Se isolam entre si. Então,
Aqui em Contagem, vou trazer alguns casos aqui de onde eu vivo, né, que é Contagem, de essas iniciativas. Por exemplo, vários bairros aqui possuem associações que incentivam esportes às crianças, jovens e adolescentes. É uma forma de interagir esses jovens com outras pessoas da mesma faixa etária. Esses jovens, no tempo que estariam em casa, diante das telas, etc., ocupando a mente, fazendo ali, então, assim, desenvolveria o social pela essa interação, a saúde mental e também o físico, né, de estar praticando ali algum esporte, em vez de ficar ocioso ou, né, sem alguma perspectiva de estar fazendo algo na sua vida. Além das associações do bairros, a juventude ela pode e deve ocupar os equipamentos públicos, como praças, por exemplo. E aí outro exemplo que eu trago daqui é que aqui existem grupos de jovens, por exemplo, vou dar um exemplo de um grupo de jovens que se reúne nas principais praças da cidade para fazer disputas, as chamadas batalhas de rap, e eles se encontram nessas praças para poder ali fazer essas batalhas, que são, né, o rap que é antigo, que são, não sei como definir aqui exatamente, mas tem as rimas e as poesias ali misturadas, né? E aí eles se juntam. E aí a comunidade, vendo essas iniciativas que são dos próprios jovens, podem incentivar isso, seja na divulgação para outros jovens, seja em forma de, olha, como eu posso ajudar aqui na estruturação, de promover mesmo esses lugares. É claro que aqui eu não estou falando das iniciativas do poder público para poder ajudar nessas ações, porque aí o poder público ele pode fazer inúmeras iniciativas, ações que podem fomentar essas iniciativas dos jovens. Mas aí é um outro exemplo, né? E aí, tanto, né, eu dei o exemplo aqui dos que praticam rap, também tem os skatistas, ciclistas, da mesma forma tem esses grupos que podem ocupar os espaços da cidade, que podem promover essas iniciativas, e a comunidade em si pode incentivar esses jovens a praticarem essas atividades. Além disso, pensando na comunidade escolar, as escolas, os professores, até a própria comunidade pode solicitar, né, a escola, para que a escola, ela nos seus contraturnos, incentivem os jovens a participar de outras atividades que não sejam somente acadêmicas dentro da escola, como jogos, brincadeiras, esportes, além de incentivar, claro, a própria comunidade, pais e vizinhos, de frequentarem mais esses ambientes escolares. Então, assim, é uma outra iniciativa que tanto pode partir da comunidade escolar mesmo, quanto da comunidade em geral, dos pais, professores, dessas atividades, de utilizar esses espaços como outras práticas para os jovens ocuparem sua mente, de desenvolver o físico, desenvolver a saúde mental. E assim, como eu falei das mídias sociais, da mesma forma que elas desgastam a saúde mental do jovem por estar mais exposto, existem iniciativas dentro do próprio mundo da internet que os jovens podem procurar também, que a comunidade agora acadêmica, profissional, já realiza dentro desse mundo da internet, que são de profissionais que fazem vídeo, que divulgam práticas, que explicam e tentam dar uma compreensão, dos jovens compreenderem esses processos que eles passam, de entender melhor que está tudo bem sentir esses sentimentos, mas que não pode ficar por aí, né? Existem as práticas que podem ser feitas para poder incentivar, promover a saúde mental dos jovens. Então, do próprio mundo da internet, tem essas ações desses profissionais. Inclusive, é bom ressaltar que é importante para o jovem se procurar um profissional. Então, se for ouvir na internet, ouvir um profissional. Porque, às vezes, se ouvir algum outro jovem, por exemplo, que está passando pela mesma situação, talvez, em vez de melhorar, às vezes vai piorar, né, o cenário, a vida da pessoa ali. Então, assim, nesse sentido de ouvir outras pessoas, de outros profissionais, falando do assunto para o jovem entender, para o jovem compreender, para nós entendermos esses processos que nós estamos passando. E, assim, é um conselho que eu dou aos jovens, inclusive aos que estão me ouvindo, de envolver nas questões da cidade. E aí eu dou um exemplo pessoal. Em 2019, eu estive numa escola onde eu fiz o ensino médio, onde eu fiz todo o ensino fundamental, e aí eu percebi que naquela escola, a escola tinha acabado de passar por uma reforma, onde os professores se alimentavam, não tinha passado por uma reforma. E as paredes estavam cedendo, estavam com rachaduras.
Então, o que eu fiz? Eu reuni com outros jovens, falei assim, olha, a escola está desse jeito, acabou de passar por uma reforma, e a diretora, os professores já tentavam um contato com a Secretaria de Educação e não conseguiram. Falei assim, vamos nós mesmos aqui, vamos montar uma rifa, vamos arrecadar uma certa quantia e vamos reformar nós mesmos as paredes dessa cantina improvisada que os professores utilizavam para se alimentar. Então, assim, nós reunimos, nós fizemos a rifa, e o vídeo divulgando, pedindo o pessoal para contribuir, a proporção se tornou tamanha que chegou até o secretário de Educação à época. E aí o secretário, ele nos chamou e se propôs, da secretaria mesmo, uma vez não tinha ouvido, né, os diretores, os professores, de realizar a reforma naquele espaço. Então, assim, eu dou esse conselho de envolver na onde você mora, quais são as deficiências e o que a gente pode fazer. É uma forma, assim, que parte do próprio jovem, a iniciativa do próprio jovem, de tentar melhorar, além, né, de estar se ocupando, de estar fazendo algo útil, não só para ele, mas para a comunidade, para o próximo, né? Então, assim, eu tenho vários outros exemplos que eu possa dar, mas, assim, esse, assim, foi algo, assim, que eu considero grande, né? E que, por uma certa forma, a gente traz uma satisfação, evita de trazer alguns pensamentos de quem participou ali, de que não está fazendo nada, né, na vida, que está ajudando a comunidade, ajudando ali, inclusive os ex-alunos, ajudando seus ex-professores, né. E, por último, a conscientização da população mesmo ao tema, né, de saúde mental. Pego muito gancho aí da fala da Renata, de, olha, vamos compreender os jovens passam por isso, os jovens têm esses pensamentos, entender que esses sentimentos, eles não são frescuras. Se o jovem, se você, a sua família tem um jovem, procurar entender, caminhar junto com ele, ouvir, se necessário levar, né, se for o caso, ir ao profissional, mas também incentivar, mostrar que ele é capaz de fazer as coisas. E eu me senti muito contemplado na fala da Renata, quando ela falou dessa questão da capacidade do jovem, de mostrar que é capaz, e aí pegando assim meu último exemplo pessoal, se é meu é pessoal, né? Mas pegando o meu último exemplo, que em 2020 eu sempre gostei muito de política, e a minha vozinha morava numa vila, onde a vila tinha um córrego aberto, quando chovia alagava, inundava, tinha pinguelas de madeira, e até que chegou a política, que aí, assim, passando tantos prefeitos, não fez nada naquela situação para melhorar a vida das pessoas que moravam naquela comunidade, naquela vila, e aí estudou a área, retirou o pessoal e fez um conjunto. Ali, a partir daquele momento, eu vi ali o poder da política de transformar a realidade das pessoas. Então, em 2020, eu fui candidato a vereador aqui na minha cidade, e acaba que, por ser muito jovem, 20 anos, muitas, né, na nossa campanha, muitos assim desacreditavam, não sabem nem o que está falando, mas ao mesmo tempo tinha pessoas que acreditavam. E aí a nossa frase, o nosso tema, nossa bandeira era de mostrar que o jovem é capaz, o jovem precisa ocupar esses espaços. E assim, aí, no final das contas, não fui eleito, mas eu saí muito feliz com o resultado das eleições. Foram mais de 1.000 votos, 1.071, para uma cidade onde para ser eleito não chega nem a 2.000 votos. Então, assim, fiquei muito feliz. E aí mostra uma outra mensagem para os outros jovens. Olha, é possível, você é capaz, se você quiser, você pode. Não ouça os outros nãos que a sociedade pode dizer, falando que você não é capaz, que você não pode conseguir, mas tente, lute, que assim, nós temos essa força e os maiores acontecimentos da história foram liderados, a maioria, por jovens. Então, assim, quem vai transformar a sociedade é o jovem. Então, eu falo assim, vamos os jovens nos engajar para promover o bem-estar da sociedade e melhorar onde nós vivemos, começando da cidade, né, da comunidade onde nós vivemos. Obrigado, viu, pessoal, pelo convite. Espero não ter passado o tempo aí. Perfeito, Denis. O tempo foi sem preocupação. Fala muito boa também, como as duas anteriores. Trazendo aí essa sua visão de jovem e também até sugestões, né? Você coloca algumas sugestões de como a sociedade pode se organizar, o jovem se organizar para, em comunidade, passar por essa fase que a gente sabe que
que uma fase complicada, eu já fui jovem, eu tenho filha adolescente, então a gente sabe, a Rosana com todas as filhas, ou seja, a gente sabe que é um momento de muita dúvida, muita necessidade de espaço, de reafirmação, muita pressão e muita depressão também, sabe? Quando a gente fala de depressão, não sei se é por causa da pressão. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, enquanto a gente espera, eu sei que já chegaram algumas aqui, mas eu vou fazer para os três, primeiro para a Renata, depois a Rosana, depois o Denis, que é essa relação entre pressão e depressão, porque lendo aqui para essa palestra, eu li que a OMS diz que o mal do século XXI é a depressão, que é uma doença silenciosa, ainda incompreendida por muita gente, que já se fala de uma epidemia de depressão, pois ela atinge 10% da população mundial e aumenta a cada ano. E tanto a Renata quanto a Rosana e o Denis falaram disso, né? A Renata falando de apoiar o jovem. Aí eu fico lembrando que, eu não sei como que é as comunidades, se a gente fala de família, muitas vezes tem muita pressão da família, eu não sei se a gente vê muitas vezes pressão da escola, às vezes pressão da igreja, talvez pressão dentro da própria comunidade pela questão de vaidade. Aí a Rosana já fala da questão do escotismo, dos princípios, ela está até falando antes aqui de começar o programa, do porquê do escotismo, do símbolo do lobo, que é justamente a questão da união, de trabalhar em equipe. Então, talvez alguma coisa de pressão e de como que esse trabalho em comunidade pode ajudar. E o Denis, que reforça isso tudo com os exemplos que ele deu, com a questão do voluntariado. Bom, acabou que a minha pergunta foi muito contextualizada, mas é para cada um comente essa questão de pressão e depressão com base nessa informação do OMS e o poder da comunidade para o bem ou para o mal. Né? Renata, por favor, primeiro. Bem, eu adorei as duas falas dos anteriores, viu, Alexandre? Deixa eu só dar uma pinceladazinha, 2 minutinhos antes, um pouquinho. Olha, a primeira coisa que eu adorei, Rosana, vou mandar uns pacientes para o escotismo, amor, porque eu tenho... eu adorei, vou mandar uma turminha para lá. Ô, Denis, você falou lindamente, quando você falou da estratégia de fazer algo bom para o próximo. Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco que passou pelo campo de concentração. Ele falava que no campo de concentração era possível ainda ter sentido e significado, né? Então, e ele falava, tem 3 coisas que fazem uma pessoa ver sentido, né, na vida: alguém para amar, uma obra a qual se dedicar e o exercício da espiritualidade. Então, quando você fala, olha, quando você faz algo de bom para o próximo, você está fazendo, né, uma obra que você está se dedicando, mas ao mesmo tempo você está amando também, você está fazendo 2 coisas. Então, não tem jeito. É a fórmula perfeita para sentido, significado e propósito. Então, isso eu achei maravilhoso, não queria deixar de pontuar a sua fala, porque eu realmente adorei o que você falou, né? E a outra coisa que eu achei importante é acessar a internet para buscar profissionais, porque hoje tem muita coisa ruim na internet. Eu vejo os meus pacientes acessando gente que se diz especialista, mas não é, gente que acha que pode dar um palpite em alguma coisa que ele entende, mas não entende, e em vez de ajudar as pessoas, está prejudicando ainda mais. Então, eles têm que saber escolher quem eles vão ouvir, ao invés de ouvir o carinha da moda, a fulaninha da moda. Não escuta fulaninho e fulaninha da moda, não. Vai escutar o especialista que entende do assunto. Né? Então, a gente vê os pacientes com TOC mesmo, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, é muito complicado, eles ficam escutando um monte de bobagem por aí, e aí complica ainda mais o caso. Então, não vai escutar bobagem, não. Vamos escutar especialista, vai procurar especialista que entenda do seu problema, do seu assunto. Bem, Alexandre... Vem escutar a nossa live, né, Renata? Vem escutar a nossa live. Eu acho que é por aí, Alexandre. Né? Você desculpa se eu me estendi, mas eu adorei tanto os dois, que aí eu não tinha como deixar aqui. Mas quando você fala de pressão e depressão,
existe sim uma relação da pressão, não somente com a depressão, mas com os transtornos ansiosos, que isso tem relação com o seguinte. Existe uma questão que é o seguinte, o estresse e a vulnerabilidade. Cada um de nós tem uma vulnerabilidade, ou seja, uma propensão para desenvolver determinadas doenças, transtornos psicológicos, emocionais, mas inclusive doenças físicas, seja por fatores biológicos, fatores de crenças e fatores ambientais de onde você foi criado e tudo mais. Então, esse conjunto todo pode gerar uma determinada vulnerabilidade diante de um determinado estresse. Então, vamos pensar o seguinte, tem pessoas que têm condições de sofrer um estresse gigantesco, ou seja, uma pressão gigantesca, e diante dessa pressão gigantesca, eles ainda melhoram, isso se chama resiliência. Eles vencem aquele estresse, eles vão além do estresse e voltam àquele estado até melhor do que anteriormente ao estresse. Então, a pessoa tem uma resiliência maior, ela dá conta de enfrentar o estresse de uma forma melhor. Então, tem pessoas que elas vão precisar de um estresse elevadíssimo para que elas possam adoecer, enquanto que outras bastam um pequeno estresse para que elas possam adoecer. Então, o que acontece? O que é isso? Então, você vai dar menos estresse para as pessoas para que elas não possam adoecer? Não tem jeito de você controlar o estresse. Você não tem como controlar essa pressão. Você não tem como controlar as circunstâncias de vida que as pessoas vão passar. Então, nós não podemos controlar a pressão e o estresse que dá sobre as outras pessoas. Nós não temos condição de ter controle sobre isso. O que nós temos que fazer? Prepará-las. Então, nós temos que trabalhar na vulnerabilidade delas, o que? Fortalecendo essas pessoas para terem condições de enfrentar uma situação estressora, independente de qual seja essa situação estressora, se isso seja se for um preconceito, se é um bullying, se é algum tipo de ameaça social, porque pode ser. Mas você dizer, a sociedade, a gente tem que mudar, o fulano não podia ter feito isso com o ciclano, mas ele fez, e aí? O que você vai fazer com isso? Você tem que ensinar o fulano como é que ele vai enfrentar aquilo que fizeram com ele, como é que ele vai reagir àquilo que fizeram com ele. Então, não adianta a gente ficar somente querendo não pressionar, porque o não pressionar, nós não temos controle sobre essa pressão ou não. A gente tem controle sobre treinar pessoas, treinar jovens e capacitá-los de forma a diminuir essa vulnerabilidade para que eles possam enfrentar esse estresse de uma forma segura. Entendeu? O menino que sofre bullying, por que ele está sofrendo bullying? Porque o outro pisou no calcanhar dele, descobriu o calcanhar dele e ele se fragilizou naquilo ali. Mas como é que ele tem que fazer? Eu tenho que dar para ele potencial, né? Não é só a escola ir lá e trabalhar com um menininho que está fazendo bullying com ele, não. Porque ele pode sofrer bullying na vida, com um colega de trabalho depois, mais tarde, e uma outra pessoa. Então, a escola também pode fazer essa outra parte, mas isso somente não vai resolver. Tá claro o que eu estou colocando aqui? Então, o que nós precisamos entender? Existe, sim, uma relação pressão e depressão, mas nós podemos capacitar as pessoas para terem uma tendência menor à depressão e aos transtornos psicológicos a partir do momento que nós ensinamos essas pessoas a enfrentarem esses desafios da vida, essa pressão da vida, de cabeça erguida e falar, pode vir que eu vou fazer, pode vir que isso faz parte, a vida tem sofrimento sim, tem dificuldade sim, mas eu vou enfrentar isso daqui, eu vou aprender recursos para poder lidar com essa dificuldade, vou aprender a ler recursos para responder ao menino que está fazendo bullying comigo, para dar uma resposta que eu vou desarmar ele, entendeu? Então, é esse que é o trabalho, assim, né? Quando a gente fala, existe sim essa relação pressão e depressão, sim, mas a gente pode entender que isso é individual e que a gente pode trabalhar na base lá, dando suporte para esse jovem, para diminuir a vulnerabilidade dele, para ele lidar melhor com essa pressão.
Obrigado, Renata. Rosana, o que você pode nos falar sobre essa questão da pressão, depressão e o trabalho em comunidade, em equipe? Enquanto educadora, eu posso afirmar que a pressão, ela é algo que vai acontecer na nossa vida, faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento enquanto pessoa, né? O quanto essa pressão nos afeta vai depender muito do quanto nós temos de autoconhecimento para saber lidar com os conflitos. E os conflitos, eles são naturais, faz parte não só o conflito do relacionamento, né? Com as pessoas, com a sociedade, com a família, mas os conflitos internos também, né? Os nossos conflitos pessoais ali, que a gente às vezes nem revela para ninguém, mas internamente a gente está ali naquele conflito, né? E isso é desde a criança, né? Então a gente precisa também ser sensível, né? E estar alerta, né? Que aliás é um lema do escoteiro, é o sempre alerta, né? Nós precisamos estar sempre alerta, nós adultos principalmente, né? Estarmos sempre alerta a olhar para nossas crianças, para os nossos jovens, com isso de observar se essa pressão que ele está sentindo, ela é uma pressão que o quanto nós podemos ajudá-lo na questão se a pressão é interna, como nós podemos orientá-lo para que ele lide com esses seus conflitos internos. E se os conflitos são externos, né? Seja ali dentro de casa, né? Com os familiares, na escola, porque vai existir, eu falo que a escola, ele é um ambiente que todo o mundo cabe dentro de uma escola, né? Eu brinco que todos os conflitos do mundo passa pela escola, né? E diferentes formas, né? Desde a criança que está lá no maternal, que chegou ali, não tinha outra criança em casa, e aí começa alguém ocupar o espaço dela, disputar a atenção da professora, né? Então, são todos esses conflitos e essa pressão que existe na nossa vida desde que a gente nasce, né? A gente precisa ali encontrar o nosso espaço. E encontrar o nosso espaço, seja internamente, seja dentro da família, seja na escola, ou seja na sociedade, vai ocasionar conflitos internos e externos, mas isso é algo que pode ser, sim, ensinado, né? Esse comportamento, essa maneira de lidar com esses conflitos, né? Para que essa pessoa, essa criança, esse jovem, ele se fortaleça para evitar o adoecimento da depressão, que a depressão já é um processo de adoecimento, né? Diferente da pressão, que é algo natural, que vai acontecer de diferentes níveis, de diferente forma. E como a gente lida com tudo isso, tem muito a ver com a nossa história. E cada um de nós tem uma história construída de maneira diferente, com acontecimentos diferentes, pessoas diferentes, né? Vem desde o nosso núcleo familiar, né? São diferentes núcleos familiares e que muitas vezes esse adulto, essas pessoas responsáveis, né? Pela criação, pela educação dessa criança e desse jovem, não estão preparados para orientá-los em determinados conflitos, em determinadas pressões, né? E muitas vezes nem consegue observar e entender que esse jovem, essa criança está entrando num adoecimento da depressão, né? E às vezes quando vai entender que aquilo é algo que ele não consegue enquanto pai, enquanto responsável, enquanto mãe, enquanto família, né? Ele vai buscar ajuda muitas vezes demorado. Então, o que eu sempre falo é que os ambientes de relacionamento, seja na escola ou através de outros espaços de convivência, principalmente fora desses ambientes, família e escola, eles são muito positivos, eles são muito benéficos. Então, a criança participar, seja do grupo escoteiro do seu bairro, né? Que provavelmente no seu bairro, na sua cidade, tenha um grupo escoteiro. Se não tiver, é possível, tá? Organizar, montar um grupo escoteiro. Isso a gente pode falar num outro momento, num outro espaço. Mas também buscar outros espaços de convivência, que seja através do CRAS, que seja através, né, das ações da prefeitura, das ações organizadas da sua comunidade, do seu bairro. Esses ambientes de socialização, eles são muito importantes
para ajudar essa criança, esse jovem, esse adolescente a se desenvolver, a se autoconhecer e, com isso, também essas relações ajudam esse jovem nesse fortalecimento da sua personalidade, né, de encontrar esse seu espaço dentro, né, da sociedade. Com isso, eles se sentem mais fortalecidos até para evitar esse adoecimento da depressão. Muito bom, Rosana, também, essas suas considerações aí, faz a gente ficar aqui pensando sobre essas questões todas e a importância, né, desse... vou passar para o Denis agora, fazer um comentário, Denis, sobre essa relação, pressão, depressão. Você até trouxe no início da sua fala alguns dados, né, desse adoecimento, como você mesmo comentou, do papel da comunidade. Denis. Eu fico até sem jeito de falar depois de duas falas de especialistas, né? Pessoas que entendem do assunto, mas acredito que a pressão, corroborando com as outras duas falas, ela vai acontecer em todas as nossas fases, né? Inclusive nós estamos falando de jovens, então, desde a escola, lá de pequeno, a gente sempre sofre essa pressão de entender o assunto, de aprender, etc. Agora na juventude, na adolescência, da mesma forma, e também no ingresso aí no início da vida adulta. Quando eu trouxe os dados, né, no ano passado, 2020, né, eu li o ano em que a maior parte estava em isolamento pela pandemia, as pesquisas no Google, por exemplo, as recordes foram como lidar com a depressão e como lidar com a ansiedade. Então, a gente vê que há uma certa dificuldade das pessoas, de forma geral, não estou falando só dos jovens, que essas pesquisas foram só pelos jovens, de entender, se autoconhecer, de desenvolver uma inteligência emocional, de saber mesmo como lidar com isso. Então, como a Renata, a Rosana falaram, se ali a família, se o pai e a mãe viu que não tem como eles, nos papéis deles como família, de desenvolver, ajudar o jovem ali, de procurar uma ajuda profissional. E aqui eu, como jovem, o que eu posso falar é isso. Né? Não sou especialista em falar da depressão, mas é isso. Eu acho que eu sinto essa necessidade, inclusive, né, pelas próprias pesquisas, essa falta do desenvolvimento pessoal das pessoas, de desenvolver mais o pessoal, a inteligência emocional, para saber como lidar. E procurar outras práticas que nós podemos fazer quando a gente vê que está tendo muita pressão em determinado âmbito da nossa vida, procurar, sei lá, meditação, alguma outra atividade. Eu gosto muito de planta, então acaba que mexer com plantas, com horta, etc., ocupa a nossa mente e acaba uma forma de desestressar ali das nossas atividades do cotidiano. É isso. Obrigado, Denis. Realmente mexer com a natureza, né, com planta é uma coisa muito boa, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para as três, do Varley Reis, que ele faz a seguinte questão. Como vocês veem a participação dos pais no processo de autonomia dos filhos, especialmente os jovens, na busca do equilíbrio e saúde mental? Então, vou continuar com a mesma ordem aqui. Primeiro a Renata e depois a Rosana e o Denis. Renata. Deixa eu... eu já estou no... Vocês já estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Olha só, a questão, Arley, com relação à participação dos pais no processo de autonomia, o que a gente tem visto hoje? Os pais têm ficado com muito medo de deixar os filhos fazerem as coisas. Eles, não, é perigoso você ir sozinho. Aí vamos pensar, quando eu era adolescente, né, criança até, eu ia para as minhas atividades sozinhas. Com 9 anos de idade, eu já pegava ônibus sozinha e já fazia minhas atividades sozinhas. A gente não vê mais os pais hoje, vamos dizer, não é em todas as classes, mas na classe média, pelo menos, a gente não vê os pais deixando os filhos fazerem esse tipo de ação. Eles acabam fazendo por eles levam, eles buscam, eles pedem alguém para levar, pedem alguém para buscar.
não criam uma responsabilidade nos filhos, porque eles entendem, o mundo é perigoso, então, como o mundo é perigoso, eu tenho que proteger meus filhos desse mundo perigoso. Só que, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está tirando dessa criança e desse jovem os recursos. Então, não é que ele tem que deixar o menino ir sozinho, sem nunca ter ido lá com o menino. Ele vai uma vez, ele ensina o caminho, ele ensina como que ele vai fazer, ele ensina estratégias para essa criança se defender, ele ensina a não conversar com estranhos, ele ensina uma série de habilidades para que esse jovem ou essa criança já possa iniciar e já possa fazer algumas coisas sozinho. Isso não é só sair, mas é cozinhar também, é poder chegar e fazer um ovo frito no fogão, né? Porque hoje os pais, não, fogão é perigoso, não vou deixar, o menino já tem 14 anos, o menino nunca acendeu um fósforo. Eu tive uma vez que gastar uma sessão com uma paciente de 19 anos ensinando a menina a riscar fósforo. Não dá, né? Então, assim, morria de medo de tudo. Mas por quê? Porque ela não foi ensinada a fazer determinadas ações de forma autônoma. Eu acho que a Rosana vai falar muito bem disso também, porque o escotismo, eles desenvolvem muito isso nos meninos, então eu acho que ela vai trazer isso de uma forma linda, imagino eu. Mas o que eu vejo aqui é que os pais têm tentado, na tentativa de proteger, eles estão fragilizando e eles estão deixando os jovens cada vez menos sem recursos e com uma ideia de incapacidade. Então, o que a gente precisa fazer? Olha, vamos uma vez, você vai a pé junto comigo, eu vou com você, você aprende o caminho, depois da próxima vez o pai ou a mãe vai atrás para ver se o menino está fazendo direitinho. Segue, viu que está tudo tranquilo, já pode deixar fazer. Então, vamos ensinar a fazer. E desde coisas pequenas, de servir um prato, de ajudar na casa, de ajudar a lavar uma louça, de fazer a própria cama, coisas pequenas dentro de casa, todas essas coisas estimulam os jovens a serem mais autônomos, a terem mais capacidade de enfrentar o mundo tal qual o mundo é, sem se sentirem frágeis e vulneráveis o tempo todo. Então, isso aí fica aqui algumas sugestões, algumas dicas, mas eu acredito que a Rosana vai falar melhor aqui. Mas você falou muito bem também, Renata, muito bem. Rosana, a questão da autonomia dos filhos, o papel dos pais. Eu posso falar enquanto mãe, né? A minha propriedade de mãe com 2 filhos aí já são algumas experiências, né, para compartilhar. Mas eu quero compartilhar aqui a minha experiência, né, a nossa prática dentro do movimento escoteiro para ajudar nessa promoção da autonomia, que como, né, parte do nosso projeto dentro, né, da metodologia de educação escoteira, a gente trabalha muito com as crianças e os jovens, mas também com o despertar nos pais. Porque muitas vezes o problema não está nem na criança e no jovem, né? Está lá na família, está lá nos pais que não sabem dar espaço para o crescimento dessa criança e desse jovem. E aí, o que acontece? Quando a gente acha que o óbvio, o simples que se faz no cotidiano de casa não é importante, nós estamos errando enquanto educadores, enquanto pais, enquanto pessoas, enquanto famílias responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança. Então, sim, é necessário, precisa-se de espaço e de oportunidade para que a autonomia seja gerada, ela seja construída. E como que dentro do movimento nós fazemos isso? A partir das crianças de 6 anos e meio, que é o início, a entrada no movimento escoteiro é a partir dessa idade, né? Nós trabalhamos com as crianças a organização da vestimenta que ela precisa utilizar, né? E a gente explica o porquê da vestimenta, os motivos. Quando a criança chega, a gente pergunta como é que foi a vestimenta para ela, né? Aquela criança ali dos 6 anos e meio, 7 anos. O que foi difícil vestir? Muitas vezes a gente observa que a vestimenta está abotoada errada ou o cadarço não está amarrado certo, né? Então, a gente faz esse processo
dessa criança, né, fazer, às vezes, desabotoar essa camisa ou desamarrar esse cadarço e ele mesmo amarrar. Esse é um processo, é um exercício de autonomia, né, de se apropriar daquilo que está no seu corpo, daquilo que te pertence, para que você saiba usar isso e isso te dê autonomia. Você não precisa esperar o pai e a mãe abotoar sua camisa, né, amarrar o seu cadarço. Preparar a mochila para o acampamento. No escotismo, né, nós trabalhamos muito com o contato com a natureza, né? Esse contato com a natureza, ele é benéfico de todas as formas, desde a gente trabalhar a sustentabilidade, mas também a nossa relação com o ambiente, com a natureza. E ali dentro desse espaço, quando nós vamos para o acampamento, ele é gradual com as crianças, né, até o jovem, os mais velhos. A gente pede que todos preparem, organizem a sua mochila. E para isso, a gente tem tudo isso por escrito. Aqui, eu vou mostrar rapidamente alguns livros aqui que a gente tem, né? Que vai desde a orientação do Lobinho ao Pioneiro, que é os mais velhos, né? A gente ensina, sim, as crianças a cozinharem a partir dos 12 anos de idade. A gente tem desde a cozinha simples até a cozinha mateira, né? Que são aquelas mais tradicionais. E a gente tem um método de ensinar as crianças a organizarem suas mochilas. Então, a criança de 6 anos para ir para o acampamento, ela organiza sozinha a sua mochila, seguindo as orientações que existem para isso. E como que a gente, enquanto adulto, educador no movimento escoteiro, a gente observa? Porque a gente também precisa observar, precisa analisar o quanto esta autonomia está realmente sendo alcançada. Até que ponto essa criança está conseguindo essa autonomia? Porque cada criança, cada jovem, ele vai alcançar, vai desenvolver essa competência de maneira diferente, até mesmo porque a gente tem crianças e jovens com algum tipo de dificuldade, seja ela intelectual ou física, e a gente respeita e observa isso, para que esse desenvolvimento seja natural dentro, né, das possibilidades dessa criança. E a gente, quando chega, né, as crianças quando chegam, os jovens quando chegam, ali no momento, né, antes de sair ali, a gente se encontra, que a gente fala a nossa concentração, né, a gente pergunta, a gente faz a inspeção de mochilas, a gente pergunta, o que vocês colocaram? Como vocês guardaram? Porque daí a gente consegue observar, de fato, quem foi realmente que teve, né, a propriedade de se organizar mentalmente com o que ele tem para fazer e com o que ele trouxe. Então, a gente avalia, sim, de que forma que essa criança se organizou, que esse jovem se organizou, para perceber, de fato, essa evolução, esse crescimento da autonomia. Então, dessa forma, a gente também sensibiliza o pai a dizer, não arrumem a mochila de seu filho, estimule ele a aprender como fazer, porque um dos lemas do movimento escoteiro é aprender a fazer fazendo. Muito bom, Rosana, esse seu caso aí, os casos, né, dessa comunidade, né, que é a comunidade de escotismo, que pode ajudar na autonomia, que foi a pergunta que veio aqui tem que pegar o nome aqui do Varley, e como pode, né, assim como outras comunidades dentro das suas áreas, das suas, né, igreja, clube, grupos, né, mas no caso do escotismo ajudar nessa pergunta da autonomia. E eu repasso a mesma pergunta na visão agora de filho, né? O Denis não é pai ainda. Eu gostaria só de fazer um complemento agora como orientadora de profissão, orientadora de carreira. Sim. Muitas vezes a gente recebe o jovem, né? Eu recebo esse jovem ali na fase ali do seu final de ensino médio, ou já terminou o ensino médio, e ele não consegue fazer um posicionamento do que ele tem de interesse. Então, olha só que o posicionamento do interesse, do que ele gostaria, antes disso, precede a autonomia. Então, muitas vezes, a pessoa que não tem essa condição de se posicionar enquanto seus interesses, na verdade, se a gente olha no fundo, essa competência da autonomia é que está enfraquecida. E aí, muitas vezes, o tempo, né, que a gente utilizaria para fazer diretamente o processo do amadurecimento da escolha profissional, a gente precisa voltar atrás
e trabalhar ali o fortalecimento da autonomia e de um posicionamento diante do cenário que ele tem enquanto jovem, enquanto pessoa. E isso não é só com jovens, tá? Eu tenho também atendido adultos que têm essa dificuldade também, e ele não se reconhece no espaço que tem, exatamente porque lá atrás a autonomia não foi fortalecida, não foi desenvolvida como necessário. Deixar o jovem, né, criança, pensar sozinho, não pensar por ele, né, fazer tudo, né? Complicado. Denis? Agora, na visão de filho, de jovem, pegando de novo o gancho das duas especialistas, começando mesmo com os pais podem incentivar as ações do cotidiano simples, passar a responsabilidade para os filhos, né? Nós nos sentimos, agora começando pela família, mas seja no trabalho, seja na escola, dar uma responsabilidade para o jovem, para a pessoa, porque nós nos sentimos importante. Nós sentimos que estamos fazendo algo, e não apenas vivendo, passando por ali. Inclusive, experiências próprias quando eu fiz estágios, é que era bom, mesmo sendo estagiário, receber responsabilidades que eu via que poderia ser dada para um servidor igualmente, para uma outra pessoa que está ali fixa naquele local, né? Que é um servidor, que é um trabalhador efetivo, por exemplo. Então, a partir desse momento que dão responsabilidade para a gente, que mostra que nós somos capazes, que nós podemos fazer essas coisas, está trabalhando a autonomia dos jovens, a nossa autonomia, né? Então, assim, dar responsabilidade de tarefas comuns do dia a dia, dentro da família, na escola, um professor, às vezes, que pede ajuda para fazer algo para um aluno, muda o dia do aluno, muda o dia daquele estudante, ele se sente importante, sente que está fazendo algo, da mesma forma na vida profissional, quando está fazendo estágio, trabalho, seja lá onde for. Dei o exemplo de estagiário aqui, porque eu já fui estagiário 3, 4 vezes, então eu me sentia importante, me sentia estar fazendo algo útil, quando me davam responsabilidades que a pessoa acreditava que eu era capaz de fazer, que eu entregaria aquela atividade, que eu cumpriria aquele prazo. Então, assim, essas ações eu acho que são muito importantes. Nesse caso aí da pergunta para a família, mas, assim, falando agora, generalizando de forma global, dar responsabilidade para o jovem é muito importante. Eu acho que é o caminho aí para poder desenvolver essa melhor saúde mental também. Muito bom, acreditar no jovem. Gente, o tempo está passando voando, o programa está ótimo, já tem 1h22, geralmente, como eu comentei com vocês, o programa é 1h30, então, assim, é impressionante como está boa essa discussão, e já tem 2 questões aqui que eu quero colocar para vocês, que foram colocadas, eu vou até pontuar uma delas, porque a Estefânia, que foi colega do Denis lá na Escola Legislativa, onde eu trabalho, ela pergunta: Denis, conte sua história, porque ela é muito bacana, é um exemplo para os jovens e não apenas para eles, é para todo mundo, né? Fale um pouco do seu percurso, e depois ela até complementa, fala de seu percurso, seus desafios, suas motivações para entrar na política, assim, envolver com ações sociais. Bom, esse é o contexto da pergunta que eu vou fazer agora e tem a ver também com a fala de vocês 3. Na última edição do Pensando em Mim, na semana passada, com esse tema de saúde mental, o doutor Luiz, o médico, ele usou uma expressão 2 vezes, falando que um ditado que fala o seguinte: cabeça vazia, oficina do diabo. E quando se fala de comunidade, que é o tema dessa nossa live de hoje, se fala de grupo, de trabalho em equipe, de integração, de coletivo, de estratégias da comunidade. E a gente vê que tem muitos jovens que se dedicam a grupos, mas não no trabalho voluntário. E eu peguei o gancho do Denis, e também na última edição tinha um rapaz, Augusto, que é cheio de coisa de voluntariado. O Denis, eu conheço ele também da escola, o sujeito se envolve em várias ações sociais, a Rosana falou, a Renata disse isso também. Então, a pergunta para a Renata, para a Rosana e depois para o Denis é isso: como que essas ações de coletividade, mas com foco no voluntariado, uma coisa mais desprendida, assim,
não necessária balada, não contra, né? Eu gosto de festa, não necessário só futebol, não, mas tipo assim, ações coletivas, mas mais de voluntariado, ações sociais, pode melhorar a saúde mental do jovem. E quando chegar no Denis, que é o terceiro, que ele responda a Stefane, conte um pouquinho dessa sua trajetória e por que essas iniciativas que você tem durante essa sua juventude aí, com tantas ações, tanta coisa feita em tão pouco tempo, né? Bom, eu vou Renata e depois Rosane e depois o Denis. Alexandre, você não quer pôr o Denis primeiro, não? Fiquei curiosa agora. Então vamos inverter, vai ser o Denis. Deixa ele, que eu estou curiosa, eu estou querendo saber. Eu fiquei curiosa, ela está falando aí, eu falei, eu quero conhecer ele mais. Denis, então vamos inverter a boa sugestão da Renata Borja. Então, Denis, fala um pouquinho dessa questão. O que você acha, né, do envolvimento comunitário, mas em ações mais voluntárias, sociais, e um pouco da sua história, como a Stefânia pede que você nos conte. Sempre quero mandar um abraço para a Stefânia. Stefânia foi a minha supervisora aí na Escola do Legislativo. Então, assim, quando eu falei aqui de dar responsabilidade para o estagiário, no caso eu, estava falando da Stefânia também. Então, assim, muito obrigado, que foi muito importante na minha formação. É muito importante que a gente ainda mantenha um contato. Então, fico até meio sem jeito, assim, de falar, depois de tudo que o Alexandre falou, que a Stefânia também comentou. Mas, assim, desde pequeno eu sempre gostei muito de ser independente. Então, naquelas falas de dar responsabilidade, de passar alguma coisa para o jovem, deixar pegar o ônibus sozinho, de ir ao comércio do bairro sozinho. Então, assim, eu sempre gostei. Então, desde pequeno, a minha mãe, minha família sempre me deu essa liberdade de fazer essas coisas sozinhos. Então, como eu gosto, né, desde pequeno, de ser independente, desde pequeno eu sempre quis ter as minhas próprias coisas, de conquistar as minhas próprias coisas. Então, desde pequeno eu comecei a vender. Minha mãe era consultora dessas revistas de cosméticos, e aí tinha as amostrinhas. Então, eu com 5, 6 anos, eu comecei a vender as amostrinhas. Depois eu comecei a vender balas, doces no bairro, picolé. E aí a minha avó, inclusive com a ajuda de R$50 da minha avózinha, me ajudou para comprar os primeiros picolés. Então eu comecei a vender picolé. Depois a minha avó paterna me ajudou com um carrinho. E aí eu fui conquistando algumas coisas. Então o meu primeiro computador eu comprei com o dinheiro das balas, do picolé, notebook. Com 10 anos eu comprei o computador, com 14 eu comprei o notebook. Então, assim, e eu sinto muito grato pela minha família de dar essa liberdade, porque não é toda família que não oferece isso, né? Não estou falando aqui de todo jovem, né, que estão ouvindo a gente aqui sair para poder vender alguma coisa, etc., só porque eu estou falando. Mas pela vontade, porque eu tinha vontade e a minha família, a minha mãe acreditou e incentivou. Então, eu acho isso muito importante. Então, assim, aí, desde lá, eu, com 14 anos, já que é para falar um pouco da minha história, né, mas sendo breve, eu tinha um supermercado do bairro e eu vendendo ali balas, etc. Eu fui até esse supermercado e comecei a embalar algumas compras ali de graça. E depois eu escrevi uma carta para a dona pedindo um emprego. E aí ela aceitou, leu a carta, eu fiquei lá por quase 2 anos. Depois eu ingressei aqui na prefeitura como estagiário. E assim, aí na parte de voluntariado, de projetos, de iniciativas, como eu falei, desde pequeno eu também sempre gostei muito de política, do envolvimento com a política. Desde pequeno eu falo que quero chegar à presidência do Brasil. Depois daquela iniciativa da prefeita daqui de Contagem, lá na situação da minha avózinha, que mudou a vida da minha avózinha, porque era uma situação assim, muito difícil. Eu lembro quando eu era pequeno, eu visitava ela, e hoje ela mora num apartamento. Então, assim, aí o poder da política. Então, pensando nisso, até eu chegar a ser vereador, até chegar, quem sabe, lá presidente do Brasil, a gente procura essas iniciativas, eu incentivando os outros jovens a fazer. Então, nós procuramos, eu gosto muito de trabalhar com a educação política no sentido de informar as pessoas também com as coisas. Então, às vezes, tem informação que é pública, que é de interesse da população, mas a população não vai atrás, não procura saber. Então, iniciativas para poder, na reforma da escola. Uma vez a minha escola estadual, onde eu fiz o ensino médio, ela pegou fogo, então nós reunimos com a comunidade, fizemos um abraço simbólico ali, para mostrar para o bairro, para mostrar para a comunidade que a escola sofreu um ato ali, e mostrando que a escola estava unida. Outros projetos
Natal. Então, esses projetos é muito bom, porque envolve, é muito bom primeiro quando tem a iniciativa do jovem, não é algo que é ali de uma pessoa e está chamando o jovem somente para operacionalizar, mas quando é a iniciativa do jovem e convidando outros jovens, eu acho isso muito legal. Assim, aconselho muito os jovens a fazerem isso, porque é um sentimento de pertencimento que está fazendo, de semelhança, né? Se ele é um jovem e está fazendo, eu também posso fazer, eu posso iniciar algo aqui. Então, acho assim, isso muito importante. Então, assim, já alongando, era isso, das iniciativas, então, questão de educação política, questão dos problemas da cidade, de procurar saber, de envolver outros jovens também, acho super importante. E, claro, a gente pode ter outros momentos, poder aprofundar nessa questão de política, da formação que eu fiz no Renova BR, do próprio curso da UFMG, e pegando até o último gancho aqui, com a fala da Rosana, o jovem, às vezes, ele fica ali sem saber o que vai fazer, qual curso, por exemplo, da faculdade vai escolher, e acaba se deixando levar, por exemplo, pela vontade da família. Que aí a família, o pai, tem a vontade, quer que o filho faça direito, por exemplo, e acaba que ele vai iniciar o direito ali, pode se frustrar, pode criar barreiras para uma escolha de um outro curso que ele poderia fazer, que ele queria fazer. Então, assim, dá essa autonomia do que o jovem quer, e dentro dos limites, claro, dá essa liberdade para ele fazer, eu acho isso muito importante. Obrigado, Denis, pelo seu depoimento e suas recomendações, digamos assim, sua visão, né, de sua experiência. E eu passo para a Renata. Você perdeu um pouquinho aí, caiu, né, Renata? Fala do Denis, mas... eu tirei agora, voltei para o celular para poder não ter problema, mas ainda bem que deu certinho. Deu. Foi rapidinho. Mas olha essa só. Questão só retomando aqui na pergunta da participação comunitária, mas como trabalho social e voluntário, seria mais nessa linha, para a saúde mental, né? Eu adorei a fala do Denis, né? Eu gostei muito, porque ele coloca, né, que ele faz isso, mas ele sempre foi muito estimulado a ser independente. Então, assim, vocês veem aí mais uma vez como é que a independência, a autonomia, a responsabilidade desde cedo, isso tudo está conectado, né? Assim, na própria história dele mesmo. Mas ele é uma pessoa que ele tem empatia, né? Ele está lá preocupado com a vozinha, ele está preocupado com a comunidade, ele está preocupado com as pessoas, né? E essa questão da empatia, ela faz total diferença, porque é a empatia que nos conecta. Então, o trabalho voluntário é o exercício da empatia. É o exercício do quê? De olhar para o outro, é o exercício de ter compaixão, querer ajudar o próximo. É até interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente ajuda ou a gente recebe ajuda, a gente libera uma substância chamada ocitocina, que é o hormônio do prazer, que eles chamam, que é o hormônio que a mãe libera quando ela está amamentando o filho também, então, que é o hormônio da conexão. Então, quando a gente pede ajuda e a gente recebe ajuda, a gente está com esse hormônio ativado, então a gente se sente melhor. Então, você fazer um trabalho voluntário, você ajudar pessoas, vai fazer com que você tenha essa ocitocina liberada. Eu costumo brincar que eu sou uma viciada na ocitocina, porque tudo o que eu faço na minha vida, de uma certa forma, né, tem relação sempre com ajudar. É dentro do consultório, é quando eu faço meus vídeos de divulgação e os vídeos também de aula que eu tenho, né? Eu tenho um canal do YouTube, para quem quiser até me acompanhar, é o Cognitiva Centro de Terapia. Lá eu tenho mais de quase 100 vídeos já de aulas dos mais diversos questões, né? Não só meus, mas das pessoas que trabalham comigo, para poder prestar um serviço à comunidade. Então, a gente faz isso querendo ajudar. Então, né, o meu trabalho dentro da comunidade, aqui no bairro mesmo, né, é muito isso. Cada vez que um vizinho fala comigo, nossa, mas você não sabe a diferença que você fez na minha vida. Hoje eu entro tranquilo na minha casa, eu saio tranquilo de casa. Então, a gente vivia sob tensão e hoje a gente não vive mais. Então, quando eu escuto esses relatos,
né? Isso me dá mais vontade de ajudar mais as pessoas. E eu me sinto útil, eu me sinto produtiva, eu me sinto capaz, eu fico mais estimulada a ajudar as outras pessoas. Então, tudo o trabalho voluntário, ele vai reforçar na pessoa a ideia dela de capacidade, ela vai fazer com que essa pessoa tenha prazer também, porque ela vai ter a liberação desse hormônio, ela vai trazer diversos benefícios, além do que isso é propósito. E propósito e sentido de vida é o que fazem a gente viver bem e se sentir bem. Então, se eu não tenho como viver uma vida só com metas, as metas minhas, elas precisam ter um propósito para elas terem significado. Não adianta somente eu falar, olha, eu quero atingir isso, eu quero conseguir aquilo, eu quero conseguir comprar o carro tal. Tá, e aí? Você compra o carro e depois do carro? Você já atingiu? E aí, o que vai faltar mais? Vai estar sempre faltando alguma coisa, mas se eu tenho sentido e propósito, não, eu estou preenchido. Eu não sou voltado somente a metas que têm, enfim, ela está sempre sendo feita, sempre sendo estimulada, e você está sempre promovendo esse bem-estar. Eu vou deixar aqui um convite, Alexandre, que eu estou fazendo umas aulas gratuitas para os professores. São 9 aulas gratuitas que eu vou começar agora, dia 6 de abril, com um webinar gratuito. Então, quem quiser me acompanhar, os professores, alunos também, que é voltado para os professores, mas isso pode ajudar qualquer pessoa que quiser fazer. Essas aulas são gratuitas, é só entrar em contato com a gente. E o nosso Instagram é o Cognitiva CT, C de casa, T de tatu. Pode entrar lá direto. E a gente dá também querendo pedir para nós, lá no Instagram já tem o e-book do autocuidado, porque uma coisa que o Denis falou que eu gostei muito é de utilizar os espaços públicos, fazer uma atividade física, fazer algo que possa ajudar, atividade física, um sono de qualidade, o exercício da espiritualidade, o trabalho voluntário, tudo isso é importantíssimo para que as pessoas possam ter uma melhor saúde mental, entendeu? Então, assim, tudo isso é importante para que as pessoas possam desenvolver essa autonomia e melhorar a saúde mental. Então, trabalho voluntário, gente, é tudo de bom. E quem quiser, né, pode também, tem uma entrevista do Viktor Frankl, que é esse psiquiatra austríaco, que passou pelo campo de concentração, ele morreu nos anos 90, mas tem uma entrevista dele antiga, de 28 minutos, que é só você colocar o nome dele no Google, que você já vai achar, põe lá entrevista, Viktor Frankl. Acho que vale a pena, porque ele vai falar de sentido, ele vai falar de significado, e ele vai falar de como a gente criar sentido mesmo com o sofrimento, e criar sentido através do sofrimento. Então, às vezes, você tem uma demanda, você tem um sofrimento, e através desse sofrimento, você consegue vencer isso, inclusive ajudar outras pessoas a vencerem isso também. Isso é o céu, né? Essa é a maior maravilha que já pode existir. Muito bom, de novo, o seu recado, Renata. E eu passo para a Rosana falar um pouquinho dessa questão também. Sim, e aqui eu quero colocar 2 coisas para a gente pensar quando nós falamos de integrar e agir socialmente. Nós podemos integrar nas ações que já existem, participando do que já existe, como são, né, as ONGs que a gente já conhece, mas eu digo que isso precisa começar lá na infância, precisa começar na adolescência, esse exercício, esse aprendizado pela empatia e pelo compromisso social. Inclusive, isso começa em casa, né? A gente estimulando, conversando com nossas crianças, com nossos jovens. A gente não precisa ser pai, mãe responsável para fazer isso, né? Nós, enquanto familiares, seja tio, irmão, né? Mais velho, que seja quem for, o padrinho, a madrinha, né? Que eu digo que não é só dar presente, mas ser presente na vida desta criança, desse jovem, né?
que estimulem essas crianças a começarem a participar das ações escolares. Quando a gente vê lá o Grêmio Estudantil, a quantidade de crianças e jovens que participam são baixíssimas. Os centros acadêmicos, onde os cursos técnicos e as universidades têm como espaço de ação, a gente observa também que tem poucos jovens participando. Então, já existem estruturas e espaços prontos, vamos dizer assim, organizados, que nós podemos sim participar, através, inclusive, das igrejas e de outras organizações que também são espaços de atuação social, muitas vezes com projetos específicos para crianças e jovens e também para adultos. Então, já existe, na sociedade esses espaços organizados e pronto para que a gente possa agir socialmente. O que a gente precisa é aprender. Esse é um processo de aprendizagem que a gente precisa desde a infância, E aqui eu quero deixar esse alerta que a gente não precisa ficar só nesses espaços que já estão prontos, criados. Nós podemos, sim, criar espaços, criar organizações, criar condições para que ações que seja dentro do nosso prédio, no nosso bairro, que seja ensinar matemática para outras crianças, alfabetização para jovens, ler em um lar de idosos, ler para esses idosos, tudo isso são ações voluntárias, que também são importantes para a gente poder fazer, são simples e que não demandam muito tempo, nem muitos recursos, muitos materiais, para que a gente possa agir e se engajar socialmente. E também a gente precisa estar atento que muitas vezes a gente quer ficar aqui esperando que alguém venha nos chamar, que alguém pegue pela mão e nos leve dizendo o que a gente tem que fazer. Então, esse passo de nós procurarmos onde estão esses espaços de atuação e de engajamento social, que seja ser monitor, de aula dentro da escola, ou do Grêmio Estudantil, ou de qualquer outra ação, isso precisa começar em nós. Então, vamos olhar para esses espaços que já existem e, claro, sim, fomentar o nosso processo de protagonismo, Então, quero deixar aqui esse recado para que a gente esteja atento para essas participações, espaços que já existem, mas também olhar para a nossa comunidade, que seja o nosso condomínio, para ver as necessidades que existem e, a partir dali, sim, pensar em ações pontuais para atender aquela necessidade local. A gente começa a mudar o mundo a partir do mundo que a gente vive. E eu quero finalizar com essa parte com uma fala do nosso fundador do escotismo, Baden-Powell, que a gente chama de BP carinhosamente, que ele diz o seguinte: o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Grande verdade, Rosana, sem dúvida, E pelo que eu percebo de vocês três aqui, eu posso me incluir, todo mundo tem, Renata, a ocitocina, que é o hormônio da conexão, Todo mundo aqui é viciado nesse, o Denis, todo mundo adora fazer coisas. Eu mesmo sempre fui ligado ao movimento estudantil e conheci a minha esposa no movimento estudantil. Então, até participar ajuda a conhecer pessoas e a casar, Já estou mais de 30 anos casado e tudo dentro do movimento estudantil, pelo voluntariado, querendo ajudar o mundo, essas coisas todas que a gente fica fazendo. Bom, já passamos o tempo previsto do programa, então eu quero agradecer muito os três convidados do Pensando em Minas de hoje e só vou passar para 1 minuto primeiro para o Denis, um recado final para uma pergunta que veio aqui atrás, como podemos fazer para melhorar a saúde mental do jovem? A pergunta é super ampla, Mas só para deixar um recado para os estudantes que participam desse projeto, dessa comunidade, que é o Parlamento Jovem, que é uma maneira de se reunir para discutir política, apresentar propostas, nesse ano com a temática saúde mental dos jovens, mas um recado de cada um de vocês três, de 1 minutinho, para essa comunidade que é o Parlamento Jovem.
É Denis, depois Rosana e depois Renata. Vamos inverter aqui agora. Acho assim, assistir a live de novo, ver todas as ações que foram citadas aqui, já ajuda bastante. Mas, assim, agora focando para o Parlamento Jovem, que eles vão elaborar ali, discutirem, depois irem com proposições, as iniciativas governamentais. Então, pensar ali na cidade, o que a prefeitura, o que o Estado pode fazer para poder fomentar essas iniciativas que já existem, que podem colaborar com a saúde mental dos jovens. Então, seja ali no fomento ao esporte, seja outras atividades culturais, ao lazer, a ocupação dos espaços públicos. Então, para o Parlamento Jovem, é se debruçar sobre essas questões de ocupação dos espaços públicos. Obrigado, Denis, pelo recado e pela dica aí. Rosana? Quero dizer que esse espaço do Parlamento Jovem, ele é um ouro para todos os jovens que estão aqui ouvindo, mas também com a responsabilidade de repassar aos outros jovens que ainda não conhecem, né, ainda não estão integrados, ainda não estão engajados, a mostrar para esses jovens esse espaço de oportunidade, de aprendizado, de conhecimento e também de formação de projetos para essa mudança social, para as transformações sociais que vocês jovens querem, que nós adultos queremos e que a sociedade precisa. Então, usem desse espaço, usem desse conhecimento para se fortalecerem enquanto cidadão, enquanto participantes e agentes transformador dessa sociedade que nós temos hoje e da que nós estamos construindo para o futuro. Obrigado, Rosana. Renata? Isso. Meu microfone não estava destravando. Bem, eu queria deixar para o jovem aqui um pensamento seguinte. Tudo é decisão na vida. E tudo na nossa vida depende das decisões que nós tomamos. Se eu tomo uma decisão, e essa uma decisão minha, ela pode impactar um monte de vidas à minha volta, para que eu não vou fazer isso? Né? A minha pergunta é, para que não vou fazer? Porque as pessoas falam, mas por que eu faria? Eu pergunto o contrário, para que eu não faria? Porque se eu posso impactar vidas e se eu posso fazer diferença na vida, para a minha vida e para a vida de outros, né? Então que elas comecem a pensar, ao invés delas pensarem no que a vida tem para oferecer para elas, que elas comecem a pensar o que a vida espera delas. O que elas ainda não fizeram, que só elas podem fazer, porque só elas observaram aquela demanda, só elas observaram o que poderia fazer. E que uma pessoa pode fazer diferença na vida de muitas outras pessoas, porque uma ação, ela faz diferença, ela impacta, tem outras pessoas juntas que querem fazer a mesma coisa. Quando eu iniciei o meu trabalho, um vizinho falou comigo assim, mas os nossos vizinhos não vão engajar. Não é o tipo de comunidade que se engaja. Eu falei, pode até ser, mas eu não sei, eu vou tentar. Porque eu prefiro tentar e dar errado do que eu não ter tentado e depois sofrer pensando com o que teria acontecido se eu tivesse feito. E eu fiz, e na primeira reunião eu tinha 100 pessoas, na segunda eu tinha 300 num bairro de 500 casas. Então eu falo, as pessoas querem participar. Elas querem, mas às vezes elas não têm a ideia e não têm como fazer. Se você observou, para que você não vai fazer? Né? Não tem. Então, é uma escolha que pode fazer diferença na sua vida e na vida de outras pessoas e que pode fazer total diferença, né, para a sua saúde mental, a sua saúde emocional. E para que não participar? Muito bom, Renata. E o próprio Parlamento Jovem, né, que começou com uma escola e hoje já são 128 municípios, mais de 5 mil jovens, mas começou com a iniciativa da escola aqui em Belo Horizonte, e o negócio foi crescendo e, como a Rosana disse, é ouro. Esse projeto é ouro e esses meninos aí estão se envolvendo numa temática interessante, discutindo temas aí nas suas comunidades.
Bom, eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo a Rosana, o Denis, a Renata, por contribuírem com suas experiências, seus conhecimentos para o Pensando em Minas de hoje, e convidá-los para o próximo Pensando em Minas na semana que vem, o último da série, fala de saúde mental dos jovens, onde vamos tratar do uso das novas tecnologias e a saúde mental. Vamos falar de TikTok, vamos falar de Instagram, vamos falar de WhatsApp, até do Facebook. E isso influenciando a saúde mental dos jovens. Então, agradeço a todos a participação e até o próximo programa. Obrigada. Tchau. Tchau.